A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Suzana. Eu fui à escalada de hoje para trazer a reflexão da Palavra de Deus. Desde já quero agradecer ao pastor Estênio, ao presbítero Sandro e ao diácono Daniel pela confiança em mim depositada para trazer esta reflexão. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração para que Jesus fale conosco através da sua palavra. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para Te apresentar, Senhor, este momento, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha nos trazer consolo, que o Senhor nos venha trazer paz. Jesus, Te pedimos, Senhor, que este vídeo alcance vidas, que chegue a vários lares, que muitas pessoas sejam beneficiadas pela Tua palavra, não porque sou eu, mas é porque é a Tua palavra, Jesus. Que Tua palavra seja propagada e que muitos possam ouvir a Tua palavra, Senhor. É isso que nós Te pedimos. Amém. O texto base que eu escolhi encontra-se em Romanos, capítulo 11, e versículo 29, que diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nesta passagem, neste capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre salvação, a respeito da salvação de Cristo, a respeito dos propósitos de Deus em relação a Israel e também em relação aos judeus, aos gentios, que somos nós. E naquele tempo, Israel havia rejeitado a justiça de Deus, havia abandonado a fé, havia rejeitado as boas novas. E Paulo, ele quis exortar Israel e também exortar a nós gentios. Ele, no início do capítulo, ele fala assim: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. Deus não rejeitou o seu povo só porque eles resolveram abandonar a fé, resolveram rejeitar a justiça de Deus. Porque Israel era o povo escolhido de Deus. E embora eles tenham abandonado a fé, embora eles tenham abandonado o Evangelho, Deus não se arrependeu do propósito que ele tinha para com Israel. E Paulo, ele chega a citar o profeta Elias, quando Elias orou a Deus e disse assim: Senhor, matam os teus profetas e derribaram os teus altares, se prostraram a Baal. E Deus, em resposta a Elias, disse assim: não temas, porque eu reservei 7.000 homens, varões, servos, fiéis, que não se prostraram a Baal. Então, embora boa parte de Israel tenha se voltado contra Deus, tenha abandonado a justiça de Deus, havia remanescentes. Então, Paulo, ele usou esse exemplo para falar para Israel. E o que me chama a atenção é que, embora Israel tenha deixado o seu Deus, aquele que havia tirado Israel do Egito, que havia feito grandes milagres para com Israel, que beneficiou muito Israel nas guerras. Quando Israel precisou, Deus esteve presente, ajudando, protegendo, guiando Israel. Eles resolveram rejeitar as boas novas, resolveram rejeitar o Filho de Deus. E quando a gente passa a ler mais o capítulo, a gente observa que Paulo, ele fala assim, que embora Israel tenha deixado o caminho certo, a justiça de Deus, isso foi uma permissão de Deus, porque Deus, ele fala aqui que não é da vontade de Deus que eles caíssem, que eles abandonassem a fé, mas permissão de Deus. Quando ele fala aqui que muitos ouvem, mas não dão crédito, veem, mas não... Foi permissão de Deus para que Israel servisse de exemplo para nós, gentios. E ele fala aqui nesse trecho, nessa passagem, que a queda de Israel foi a nossa salvação. O que eu quero dizer?
é que Israel caiu para que nós fôssemos salvos, para que nós, gentios, alcançássemos a plenitude da palavra de Deus, a plenitude de Deus. Então, Israel deixou ele rejeitou a justiça de Deus, as boas novas, e essa graça, esse evangelho passou a ser pregado a nós, gentios. Então, Israel deixou, mas nós fomos beneficiados. Aí, Paulo ele faz uma comparação aqui. Ele diz o seguinte: os ramos da oliveira, que ele chama de judeus, Israel, foram retirados porque eles deixaram de participar dessa oliveira. E que outros ramos, que somos nós, gentios, fomos enxertados na videira, na oliveira. Então, o que é que ele quis dizer? Que Israel deixou o primeiro amor, deixou a justiça de Deus para que nós fôssemos beneficiados. E ele deixa bem claro aqui que nós, gentios, não devemos nos vangloriar, nos ensoberbecer, porque Deus não havia abandonado Israel. Isso foi só um exemplo para que eles se voltassem para Cristo. E que nós alcançaríamos a plenitude para que depois Israel alcançasse também a sua plenitude. Uma coisa que me deixa muito feliz é que Israel é que era o povo escolhido de Deus. E que foi através deles que veio a salvação para nós. Eles foram o povo escolhido de Deus para que fosse através deles que nós, gentios, fôssemos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Tanto é que Paulo ele é considerado o apóstolo dos gentios. Porque quando Israel rejeitou, ele passou agora a pregar a palavra para os gentios. Então, assim, é muito glorioso, porque ele deixa bem claro aqui que a vontade de Paulo era que houvesse uma igreja unida entre gentios e judeus. Era da vontade dele. Que houvesse amor, que houvesse união, que houvesse obediência a Deus nesta igreja. Mas não foi possível, porque muitos não quiseram, tanto os judeus como alguns gentios não quiseram. Então, essa vontade de Paulo não se concretizou. Mas o que eu quero dizer é que, embora a gente, porque nós também estamos incluídos, não rejeitemos a palavra de Deus, embora a gente rejeite a palavra de Deus, as suas boas novas, Deus não deixa os seus propósitos de lado. Ele não se arrepende só porque a gente não quer. Mas os propósitos de Deus, eles acontecem nas nossas vidas, embora você, nós não queiramos. Mas Deus, ele não se arrepende dos propósitos dele na nossa vida. Ele não se arrependeu dos propósitos dele para com Israel. E Israel há de se arrepender. Israel há de dar créditos às boas novas. E isso foi uma permissão de Deus, que Israel deixasse de seguir a justiça de Deus para que nós fôssemos beneficiados, para que nós também fôssemos alcançados pela palavra do Senhor. Isto é glorioso. Isso faz parte dos propósitos de Deus. Então, o que eu quero que fique na nossa mente é que os propósitos de Deus, eles são irretratáveis e são sem arrependimento. Nós é que afastamos esses propósitos das nossas vidas com nossas ações, com nossas atitudes, mas Deus não. Deus continua com os propósitos dele na nossa vida em pé. Ele não se arrepende, porque ele nos conhece, ele sabe que nós erramos, que nós somos pecadores. Mas os propósitos de Deus só se revelam nas nossas vidas, só acontece se nós permitimos. Os propósitos de Deus, eles continuam em pé.
nas nossas vidas. Os únicos que fazem com que os propósitos de Deus não aconteçam nas nossas vidas somos nós mesmos. Foi Israel quem escolheu não seguir mais a justiça de Deus. Somos nós que às vezes deixamos de lado o primeiro amor, que deixamos de seguir a Deus. Mas os propósitos dele nas nossas vidas permanecem de pé. Eu quero dizer para você que se sente triste, abatido, até mesmo pelo que nós estamos passando. Às vezes você diz, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida, não sei. Eu faço isso, faço aquilo, faço o que é correto e muitas coisas me sobrevêm. Mas Deus diz na sua palavra que tudo tem um propósito. E aqui neste versículo diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tudo que Deus faz é sem arrependimento. Os propósitos dele na nossa vida, ele não se arrepende. São irretratáveis, são irrevogáveis, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. E só quem, como eu havia dito, só quem afasta esses propósitos de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos, quando deixamos o primeiro amor. E assim, Deus não nos escolheu quando os judeus rejeitaram as boas novas. Deus não nos escolheu, nós gentios, porque somos bonzinhos, porque somos melhores do que os judeus, não. Paulo deixa bem claro aqui que nós todos somos iguais, somos um só. E que Deus, ele tem essa vontade de nos unir como um povo só, como um só povo. Então, assim, Deus não nos escolheu porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos, não. Mas porque nós também merecemos a salvação. E a salvação não é um prêmio, é uma graça. Graça imerecida. Porque a salvação, ela não vem porque nós somos bonzinhos, porque nós praticamos caridade. Não, a gente pratica caridade porque esse é o nosso dever como cristãos. Mas a graça, ela vem a partir da fé. A fé é que nos torna filhos de Deus, a partir do momento que a gente aceita a Cristo. Então, nós não somos bonzinhos, não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A graça nos alcançou. Foi Deus que deu a graça para nós. Então, a salvação, os propósitos de Deus para as nossas vidas são porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Não importa o que você faça, você pode me dizer, mas eu faço isso, aquilo. Mas Deus continua com seus propósitos na sua vida de pé. Ele não se arrependeu, não importa o que você faça. Irrevogável quer dizer que não muda, embora alguém pratique algo posterior a esta promessa, a este propósito. É irrevogável, não importa o que você faça, desde que você se arrependa. Aí sim, Deus continua a trabalhar na sua vida através dos propósitos dele. Então, você pode me dizer, mas eu faço isso, aquilo. Não. Deus continua com seus propósitos de pé na sua vida. Basta você se arrepender das suas ações, basta você se voltar para Cristo. Mas os propósitos dele continuam de pé na sua vida. Não importa o que você faça. Se você se arrepender, os propósitos de Deus, eles estão de pé. Deus não se arrepende dos propósitos dele de salvação, de amor. O que ele quer da gente é constância na fé, é a leitura da palavra. Ele quer que a gente entregue a nossa vida a ele, deixe ele guiar os nossos passos. É isso que ele quer de nós. Ele quer mudança de vida. Jesus tem o melhor para você. Os propósitos dele são muito melhores do que os nossos. São sem arrependimento, são irretratáveis. É a gente que afasta ele das nossas vidas, que afasta os propósitos dele das nossas vidas. Aqui no finalzinho,
Paulo diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, nós, gentios, agora forem desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, Israel é um exemplo para nós de misericórdia, de graça. Então, um beneficia o outro. Israel nos beneficiou através quando eles rejeitaram as boas novas, rejeitaram a justiça divina. Então, o Evangelho passou a pregado para nós, então um beneficia o outro. Não é nada separado. Nós somos o povo de Deus. Somos a nação santa de Cristo. Isso é glorioso. Isso é um privilégio muito grande. A gente ser escolhido por Deus para receber esta graça. Nós fomos feitos de maneira especial. Você é especial. Você é amado de Deus. Deus te ama com amor muito especial. Ele te ama com amor que não tem palavras. Não tenho palavras para explicar o amor de Deus para conosco. E os propósitos dele nas nossas vidas são muito maiores do que nós podemos imaginar. O que ele quer de nós? Constância. Ele quer obediência. Paulo fala aqui que Deus, ele quer de nós constância, obediência através da sua palavra, que a gente entregue a nossa vida a Deus. E que nós somos povo dele. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Então, não se sinta inferior a ninguém, não se sinta porque você é a menina dos olhos de Deus. Os propósitos dele na sua vida são maiores do que você possa imaginar. São coisas grandes, maravilhosas. Jesus tem o melhor na sua vida. Jesus tem o melhor para a sua família. Então, eu quero te dar um conselho. Nestes momentos que nós estamos passando, um momento de dificuldade em todas as áreas, e um momento onde a gente tem mais tempo para refletirmos, temos momentos de ficar a sós, temos todo o tempo praticamente livre. Leia a palavra de Deus. Seja constante na leitura, porque na palavra de Deus tem resposta para todas as suas dúvidas. Tem resposta para tudo. Aqui você encontra tudo. Todas as respostas estão aqui na palavra de Deus. Busque a Ele, ore a Deus. Pergunte a Ele quais são os propósitos dEle, que são irrevogáveis, são sem arrependimento na sua vida. Diga a Ele: Senhor, eu quero saber quais são os teus propósitos na minha vida. Porque você não é obra do acaso, você não é um ninguém, você é filho de Deus. Você foi feito por Ele de maneira extremamente especial, extraordinária. Então, leia a palavra de Deus, busque a Ele. Você que está a assistir este vídeo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque Ele está às portas. Ele está voltando para buscar o seu povo. Tudo que vem nos ocorrendo não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus se cumprindo. E é através da palavra de Deus que nós encontramos a resposta para tudo que vem nos acontecendo. Volte enquanto há tempo, porque Ele está voltando. Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Muitos costumam confundir essas boas obras com praticar a caridade. Não. É retidão de espírito,
retidão de caráter, é retidão através da palavra de Deus. Isso é boas obras. E você que ainda não conheceu a Cristo, Jesus também te chama. Jesus também tem propósitos extraordinários e irrevogáveis na tua vida. Os propósitos dele são grandiosíssimos na tua vida. Jesus tem o melhor para ti. Entrega a tua vida a Deus. Vem fazer parte deste Israel de Deus. Jesus te chama com amor especial. Jesus te ama. Os propósitos dele são grandiosíssimos. E para você também que está a me ouvir, que já faz parte deste Israel de Deus, jamais se esqueça que os propósitos dele são irretratáveis nas nossas vidas, são sem arrependimento. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, se a gente deixar Deus agir nas nossas vidas, nós vamos viver esses propósitos de Deus nas nossas vidas, que são grandiosíssimos, são extraordinários. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, te proteja, abençoe a sua família, abençoe o seu lar e medite nesta palavra. Você é propósito de Deus e a sua vida tem propósitos grandiosíssimos que Deus preparou, que Deus estabeleceu. Ele não revogou, ele não se arrependeu dos propósitos que ele tem na sua vida. São lindos, são extraordinários. A gente tem que deixar Deus trabalhar. A gente tem que ser constante na fé, constante na obra. E sempre estar lendo a palavra de Deus, que é nela que nós encontramos refúgio, graça e poder para continuarmos vivendo neste mundo do caos. Porque é isso que está acontecendo, né? Então, que Jesus te abençoe e te guarde. Volte-se para os caminhos do Senhor, você que está afastado e você que não conhece a Jesus ainda, entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele trabalhar os propósitos dele na tua vida. Eu agradeço esta oportunidade e muito obrigada por assistir. Espero que Jesus tenha falado profundamente ao seu coração, que você tenha sentido o que eu senti quando eu li este versículo, que passei a estudar este capítulo. Também aconselho você a ler para você compreender melhor, entender o que eu estou falando. Que Jesus te abençoe, te guarde. E um pedido, curta este vídeo, assista os demais vídeos, compartilhe com os seus familiares e amigos, para que assim como vocês também possam ser abençoados, tá? E o principal, se inscreva no canal para nos ajudar, tá? Que Jesus te abençoe. Muito obrigada.